Ligado na cidade. Hoje é dia da nossa colunista, né? A Patrícia Rossi, que já está aqui conosco nos estúdios. Seja bem-vinda, Pati. Boa tarde. Boa tarde, Rô. Boa tarde a toda a nossa audiência que nos ouve aí, Bauru afora, né? É sempre um prazer, uma grande honra estar aqui com vocês. Pra gente também, viu, Pati? A Pati é analista comportamental e hoje nós vamos falar sobre um assunto bem legal, muito importante para nós, mães, inclusive, que talvez a gente já possa até ter tido esse tipo de sensação ou de sentimento. É sobre a síndrome do ninho vazio, né, Paty? O que é? Vamos começar já deixando... Às vezes até um pai também pode sentir, estou falando mãe, mas um pai, um avô, uma avó. O que é a síndrome do ninho vazio? É muito bacana porque em casa quem sentiu muito foi o meu marido. Olha que interessante, né? Eu já estava mais preparada. A síndrome do ninho vazio é um conjunto de sensações... É porque você já está sempre mais preparada que a gente, né? Pode ser, pode ser sim. Comportamentalmente falando. Como consteladora também o processo foi mais fácil para mim, né? O que é a síndrome do ninho vazio? A síndrome do ninho vazio é um conjunto de emoções e sentimentos que alguns pais podem vir a experimentar no período que os filhos se tornam independentes financeiramente e saem de casa, ou para estudar fora, ou para ir trabalhar fora, e acaba saindo da casa, né? E o pai e a mãe que está acostumado com a casa cheia, quando se depara com a casa vazia só com um casal, pode sim sentir algumas emoções e sentimentos como ansiedade, depressão, falta de propósito, inversão de papéis. Então a síndrome do ninho vazio são essas emoções e sentimentos que alguns pais, não são todos, podem vir a experimentar, principalmente aquela sensação de abandono, de solidão, de tristeza. É que às vezes a gente tem uma certa insegurança ou dá um medo quando o filho sai de casa realmente, né, Paty? É aquela coisa da super proteção, de você não estar tão próximo, enfim. São várias sensações, né, que a gente experimenta, né? Primeiro porque às vezes o papel e a função dos pais não estão muito claros, né? E é nesse período onde os filhos saem de casa que começam a acontecer um número muito grande de divórcio, que a gente chama do divórcio na terceira idade, porque os pais ficaram tão focados na criação e na educação dos filhos que eles perderam o propósito, eles passaram a ter a função e o papel de pai e esqueceram de olhar para o casal, para o marido e para a mulher, para o homem e para a mulher, e viveram única e exclusivamente em função dos filhos. Essa seria uma das causas também, Patrícia, porque aqui tem minha próxima pergunta é esta: quais as principais causas da síndrome do ninho vazio? As principais causas são a falta de propósito, né? Sentir que não tem mais um propósito na vida porque viveu em função dos filhos, né? E aí acaba se desconectando com outras situações. A sensação de tristeza e de abandono, né? A crises muito altas de ansiedade, principalmente quando existe um vínculo muito forte entre o filho e os pais, quando existe essa conexão muito forte com os filhos e o pai. Medo de os filhos não conseguirem se virar sozinhos, medo de eles passarem por dificuldade. Isso gera também uma certa ansiedade nos pais. Essas são as principais causas, né? E o filho único também pesa bastante, né, Paty? Olha, nesse caso, a gente tem aí as duas sensações, as duas situações. Estou falando do meu caso, fazendo um atendimento aqui gratuito. Nós temos as duas situações, o peso que o filho sente com a partida, e aí a gente vai falar de forma sistêmica, né, dentro da constelação familiar. Nós temos que ter clareza que nós criamos o filho para que ele vá para o mundo, não que ele fique em casa, né? Esse não é o movimento correto. Hoje nós vemos muitos pais fazendo esse movimento de criar os filhos para ele e não para o mundo. Então aí você cria uma dependência que fica se retroalimentando. Essa dependência do filho,
né, sendo alimentada pela dependência do pai. Isso não é saudável. Então, quando você é mãe ou pai de um filho único, você tem que ter a consciência, porque senão você cria um peso muito grande para o filho. Ele quer ir para o mundo, ele quer constituir a família dele, ele quer ter a profissão, mas ele se sente preso emocionalmente no abandono, em abandonar. Ele tem a sensação que está abandonando os pais, né? Então, nesse caso, tem que ter aí uma conversa muito aberta, tem que ter, a mãe tem que dar essa permissão para o filho ir para o mundo, o filho tem que sentir que está tendo essa permissão para ser uma coisa saudável, né? A gente ouve falar muito honrar pai e mãe, e existe aí, principalmente dentro do mundo cristão, um equívoco muito grande. Honrar pai e mãe não é você viver em função do seu pai e da sua mãe. Biblicamente, sistemicamente, nós somos criados para crescermos e irmos para esse movimento para cuidarmos da nossa vida. Então, biblicamente, o que se fala? E deixará o homem, o seu pai e sua mãe, e vai constituir sua família. Nós somos criados para isso. Aliás, na Bíblia, honre seu pai e sua mãe para que tudo mais seja... Isso, mas esse processo de honrar pai e mãe é respeitar, é sempre cuidar, ver se eles estão precisando de alguma coisa. Não é viver em função do pai e da mãe. Então, às vezes, isso acaba sendo uma interferência dentro desse processo do filho ir para o mundo, né? E aí a gente até desvirtuou um pouco, mas isso acaba sendo uma interferência. Então, se a gente tem a consciência do que é honrar pai e mãe, o que é honrar pai e mãe? Saber que seu pai está ali, que você deve sua vida a ele, que você tem que estar ali se ele precisar, você vai auxiliá-lo no que ele precisa, mas você tem que fazer um movimento de ir para o mundo. Exato. E o pai e a mãe tem que apoiar esse movimento do filho, para que tudo corra bem para ele. Porque, vamos supor, eu sou mãe de filho único, vamos colocar dessa forma. A relação é só eu e meu filho. Então, aí meu filho chega no momento que ele vai trabalhar fora, ele vai para outra cidade, vai estudar, e dali a pouco ele vai casar. Ele não fica querendo ir para não me deixar porque ele é filho único. Então, essa dualidade faz com que não haja prosperidade, nem financeira e nem emocional para o filho, porque ele fica ligado nesse processo de conexão. Então, tem a se ver, não inclusive, houver... com essa frase bíblica que eu não terminei, que a gente entrou no assunto, mas honre pai e mãe para que tudo mais seja acrescentado na sua vida. Então entra essas questões também, né, Paty? Correto, é isso. Tem que honrar pai e mãe sim, mas tem que fazer esse movimento, né? E os pais têm que entender esse movimento de saída dos filhos. O que acontece, Rô? Tem muitos pais que eles vivem em função dos filhos. E acaba não constituindo relacionamentos fora, acaba não tendo uma turma de amigos, acaba não tendo uma relação muito estreita e muito saudável com um cônjuge, né? Porque vive só em função dos filhos. E aí o que acaba acontecendo? Quando se dá conta, os filhos foram embora. E aí começa a dificuldade de você se relacionar com o seu cônjuge porque você não estabeleceu essa relação homem e mulher, marido e mulher. Foi só estabelecida a relação pai e mãe. E também o pai e a mãe não entendeu a função e o papel de pai, que eu vou explicar rapidamente. O papel de pai. O papel de pai é aquele assim: meus filhos são adultos e eles sabem que eles podem contar comigo. Eu não interfiro na vida deles, eu não me intrometo na vida deles, mas eu tô aqui. Precisar de mim, eu tô aqui. Agora, qual é a função do pai? A função do pai e da mãe é aquela função de quando eles são pequenos e tudo que eles vão fazer, eles dependem de você, financeiramente e para a questão de educação. Eles são dependentes emocional e financeiramente de você, então você está dentro da função de pai. Então, enquanto você está dentro da função de pai, é uma coisa. Quando eles começam a se tornar adultos, caminhar para o mundo, você entra no papel, então você não pode interferir. Você auxilia naquilo que é necessário, mas sem a interferência. Entendi. Porque senão se torna uma coisa ruim o filho fazer esse movimento e para a mãe também, para os pais, né? Eu tô conseguindo me fazer claro? Claro, não, tá. Tem até um poema do Mário Quintana, se não me engano, que chama A Maternidade, quando a mãe, né, deve se sentir já desnecessária. Exato. Ou seja, Adoro isso. Muito lindo esse poema dele, você, enquanto mãe,
enxergar, agora eu estou desnecessária, meu filho vai seguir, meu filho vai voar, vai trilhar os caminhos dele. Porém, ele tem a certeza que o ninho está ali. Que o ninho está aqui, ou que o porto seguro dele sempre estará aqui. Né? Eu adoro, eu sou uma mãe extremamente desnecessária. Eu sou totalmente desnecessária. Nossa, eu sou uma totalmente necessária. Eu sou desnecessária. Eu acho até que meu filho fica, ó... Nossa, eu sou desnecessária. E faço questão de ser desnecessária. Agora eu estou no processo de ser vó necessária, porque meus netos ainda são pequenos. Sim. E daqui a pouco também serei vó desnecessária. A Paty é toda prática, né, Paty? A gente não pode interferir. Claro, e é dessa forma, então, que a gente lida com a síndrome do ninho vazio, aprendendo a ser desnecessária. Lógico, e tem tantas outras coisas, né, Rô? Porque, olha, quando você vive num processo da maternidade, você, de certa forma, 90% da tua vida, ela é em função dos seus filhos. Mas você tem aí que ter os seus 10, 20% em função de você estabelecer seu relacionamento e de companheirismo com o seu cônjuge, de você ter uma relação de apoio que são seus amigos, né, poder viajar, poder tomar um shopping com suas amigas, né, um jantarzinho. Então é importante você cultivar essas relações, porque quando os teus filhos veem você cultivando essas relações, eles entendem que eles podem caminhar e que você está bem amparada, emocionalmente principalmente. Então, ser desnecessária é o teu filho saber que ele está cuidando da vida dele e você está bem. Né? Isso é importante, porque chega um período da nossa vida enquanto mãe que a gente tem uma certa dependência, né? Quer queira, quer não queira, vai chegar um momento que, por mais saudável que nós sejamos, a gente vai precisar de um filho para nos acompanhar ao médico, para nos acompanhar ao exame, para ajudar a gente numa compra de supermercado, porque a gente vai se tornando idoso. Então, esse período de ser desnecessário é extremamente importante, que é o período que os seus filhos vão alçar voos. E quanto mais alto você se torna desnecessário... Aí entra já um outro ciclo, né, Paty? Da vida, exato. E é tão bonito você ver que poder contar com a educação que você deu e falar assim, nossa, eu fiz um bom trabalho, porque tá aí, ó. Passou uma semana e eles não tiveram necessidade de me procurar, porque eles estão indo bem. Aí de vez em quando você manda um alô, pergunta se tá tudo bem. Não é que você não ama, é que você tá dando espaço para eles construírem a vida deles. Porque senão você se torna uma pessoa inconveniente, né? Todo instante você tá lá, buscando um apoio emocional do seu filho. Não é bacana. Eles têm que entenderem que eles estão bem e você está bem também. Sim. Você tem seus amigos, você tem o seu cônjuge, você tem uma rede de apoio, uma vida fora eles, né? Ah, legal, Paty. Síndrome do ninho vazio, adorei essa conversa, dava pra gente ficar muito mais tempo, inclusive, né? Patrícia Rossi, nossa analista comportamental, trazendo mais um assunto bem legal, importante para todos nós, pais e mães. Muito obrigada, Paty. Deixa os seus contatos para a nossa audiência, por favor. Lembrando que a gente não falou só da síndrome do ninho vazio, nós falamos no movimento da constelação familiar de deixar o filho ir e entender que nós estamos em outro espaço, em outro momento da nossa vida. Bom, a rede social, Patrícia Rossi, _oficial, é o Instagram, o WhatsApp 14 99774 0965, o canal no YouTube, Patrícia Rossi Treinamentos. É isso. Segue lá, Paty. Tem dúvida, né, Paty? Sobre como funciona esse processo. Enfim, manda uma pergunta no direct ou no Messenger. A Paty responde rapidinho. Com o maior prazer. Beijo, querida. Vai com Deus. Beijo, obrigada. Fiquem todos com Deus e sejam todos abençoadíssimos. Amém. Você também, viu? Ligado na cidade.